nome é Júlia Galvani, esse é o quadro Pioneiros de Luz. Hoje entrevistamos o pastor Irineu Rosales. Um prazer recebê-lo aqui. Pastor, obrigada por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer receber o convite de vocês e aqui estamos para fazer aquilo que eu possa realmente atender às perguntas que vocês irão fazer. Pastor Irineu, vamos à primeira pergunta? Me diga seu nome completo, sua data de nascimento, quantos anos o senhor tem hoje, quem são seus pais e seus irmãos? Meu nome é Irineu Rosales. Eu nasci no dia 10 de 1933. Portanto, no próximo sábado vou completar 87 anos. Mas eu fui registrado no dia 5 de 12 de 33. Meu pai chama-se Ignácio Rosales e minha mãe Isabel Mora. E meus irmãos são Antônio e Enedina, já falecidos, e Noel, Maria Helena e Glória. Muito bem, pastor. A respeito da sua conversão, a sua família é adventista? Como que o adventismo chegou até o senhor ou até a sua família? O adventismo chegou na minha família através de uma série de conferências realizadas pelo pastor Vandir Arouca e Vandir Bechara, na cidade de Mirassol. E ali a minha mãe frequentou todas as reuniões e eu a acompanhava. E desde esse período nunca mais saímos da igreja. Quantos anos o senhor tinha nessa época? Eu devia ter, nessa época, aproximadamente uns 13 anos a 14. O senhor também frequentou essas reuniões junto com a sua mãe? Frequentei com a minha mãe todas as reuniões dessa conferência lá na cidade de Mirassol. E o senhor se lembra a data do seu batismo e quem foi o pastor oficiante? Eu me batizei, fui batizado em 1952 pelo pastor Abel Frivelato. Muito bem. A respeito da sua educação, pastor, onde o senhor fez o primário, ginásio, colegial e depois a graduação? O primário eu fiz no grupo escolar do município de Mirassol. O ginásio eu fiz no GAC, Ginásio Adventista Campineiro, em Jacuba. O segundo grau eu fiz o primeiro ano no Colégio Bandeirantes de Campinas e o segundo e o terceiro ano no Colégio São Paulo, em Catanduva, no estado de São Paulo também. E depois o E senhor depois decidiu eu fazer fiz teologia? como? Depois o senhor decidiu fazer teologia? Qual graduação o senhor fez? Depois eu fiz um curso que na época, não sei se ainda existe, chamado intensivo de teologia. Eu fazia esse curso durante as férias, mas eu não completei o curso de teologia. E eu fiz, então, cursos referentes ao meu trabalho. Eu fiz Ciências Sociais na Faculdade PUC de Campinas. E fiz também Pedagogia na Faculdade Salesiana de Americana. E ali eu fiz também o curso de Administração. E na Faculdade Mackenzie de São Paulo, eu fiz um curso de formação e especialização de professores. E
fiz esse curso, mais uma vez, no Colégio Álvares Penteado, também em São Paulo. Muito bem, pastor Irineu. Então, voltando um pouquinho ali a respeito do ministério à Igreja Adventista, como que foi que o senhor ingressou na obra? Como foi o chamado para o senhor começar a trabalhar na Igreja Adventista? Eu iniciei o meu trabalho ainda como aluno do Ginásio Adventista Campineiro. O meu primeiro chamado, eu como aluno dediquei a trabalhos especiais, inclusive lecionei e fiz uma série de coisas enquanto estudava ainda. E quando eu terminei o curso, eu fui chamado para ser o vice-preceptor no colégio. Eu fiquei um ano ali nessa função. O senhor lembra qual ano que foi? Foi o ano de 1957, e eu fiquei um ano, de 57 a 58. E tive, por questões familiares, solicitação do meu pai, voltar para casa, ajudá-lo em suas atividades, e fiquei, então, fora. Foi aí que eu fiz, lá em Catanduva, o segundo e o terceiro ano do curso de técnico em contabilidade. E depois o senhor voltou a trabalhar para a obra? Depois, em 1960, eu fui chamado outra vez para o IASP, como vice-preceptor. Fiquei mais um ano, até 61. Aí que eu fui para São Paulo fazer o curso de formação e aperfeiçoamento de professores no Mackenzie e no Álvares Penteado. Muito bem. E depois houve um prosseguimento do senhor na obra? Se o senhor puder listar Aí, os anos, os locais? aí, em 1964, eu fui chamado de volta para o IASP. E ali eu fiquei de 1964 como preceptor até 1967. Aí eu exerci várias funções. Eu fui tesoureiro do colégio, fui orientador educacional, orientador pedagógico e diretor interno. Eu exerci praticamente todas as funções que existem dentro de um internato. Como você vai ver mais tarde, eu fui diretor-geral da instituição. E de 1964 a 1977, então, eu fui preceptor. Isso no mesmo local ou o senhor passou por outros locais? Bom, só lá que eu fui preceptor e passei por outras várias funções até 1984. Na época eu era tesoureiro do IASP e fui chamado para ser diretor-geral do Instituto Adventista Paranaense. Aí eu fiquei 6 anos e 6 meses lá. E em 1984 e 1985 eu trabalhei na Casa Publicadora Brasileira. Eu fui administrar a construção da casa em Tatuí e depois fui o primeiro diretor de livros didáticos da Casa Publicadora Brasileira. Em 1986, eu voltei para o Instituto Adventista São Paulo, em Campinas. E, nessa ocasião, eu acumulei o cargo de diretor-geral do colégio e diretor da Rádio Novo Tempo de Nova Odessa, onde, então, permaneci por 17 anos. 12 desses 17, 12 estava acumulado a diretoria escolar do IASP e a direção da Rádio Novo Tempo de Nova Odessa. E depois, em
2004, nesse período de 2004 a 2006, eu fui secretário de campo da União Central Brasileira por 3 anos. E o total de anos trabalhado na obra foram de 43 anos e 6 meses. E qual foi a data da sua jubilação, pastor? A minha jubilação Isso. foi justamente no ano 2006. No Muito ano bem. 2006, eu fui jubilado. O senhor tem também a data da ordenação? Da minha ordenação, eu Isso. fui ordenado em 1980, numa reunião realizada na igreja do Instituto Adventista Campineiro. Ok, muito bem. Um pouquinho mais para frente nós vamos voltar ao assunto do ministério e tenho algumas perguntas para fazer para o senhor. Primeiro eu gostaria de falar sobre o seu casamento. Onde que o senhor conheceu sua esposa? Foi na instituição adventista, ali enquanto aluno? É a data do casamento de vocês e se vocês tiveram filhos? Eu conheci a minha esposa quando eu era preceptor. Eu fui várias vezes visitar minha irmã, que morava lá e trabalhava na casa publicadora. E eu conheci, então, uma jovem que trabalhava também na publicadora, chamada Helena Ottoni, e nós iniciamos ali um namoro. E depois que nós iniciamos o namoro, ela me visitou várias vezes lá no colégio, quando eu estava trabalhando, e finalmente, em 1962, nós realizamos o nosso matrimônio na Igreja Central de Santo André, em São Paulo. Muito bem. Vocês tiveram filhos? O nome deles? Tivemos 2 filhos. Minha filha Maíra Ottoni Rosales, que também se tornou obreira, e meu filho Jefferson Ottoni Rosales, que hoje é pastor na cidade de São José dos Campos. Então, a família toda eram obreiros, minha esposa, eu e meus 2 filhos. Que legal, pastor. Você poderia contar um pouquinho sobre a contribuição dela à obra? Em quais departamentos ou ministérios ela atuou? A minha esposa? Isso. Sim. Ela começou a trabalhar na Casa Publicadora em 1957 e depois ela veio, é lógico que me acompanhou para o IASP, quando eu fui chamado para ser preceptor, e ela exerceu ali a função na secretaria, ela trabalhou na secretaria da escola e na tesouraria. E depois que nós fomos chamados para o IAP, ela parou lá no IAP, ela não exerceu a função, porque o nosso filho era pequeno e ela ficou cuidando da criança e não trabalhou. Quando voltamos para o IASP, e eu voltei como diretor-geral, e ela voltou como secretária do diretor. Então, esse foi o período, as funções que ela exerceu na obra, publicadora e IASP. Muito bem. Bom, o senhor nos contou os vários locais onde o senhor atuou em várias funções, muitos deles instituições de ensino, né? Uma pergunta para o senhor, pastor. Em qual área que o senhor mais se identificou? Dos locais onde o senhor passou, teria uma área, um local, onde foi um lugar especial no seu ministério? Olha, no meu ministério, os locais que eu passei, todos eles foram muito importantes, porque o IAP, por exemplo, o colégio estava mudando de Curitiba, tinha acabado de mudar de Curitiba para Maringá, e eu comecei tudo novinho. Tive que começar o diretor que me antecedeu ficou só 1 ano, e ele deu início a algumas construções,
E eu tive que terminar todas aquelas construções, tive que montar todo o colégio, fazer toda a papelada lá da Secretaria de Educação do Estado, tive que montar tudo. E lá só tinha o ginásio, e eu também criei o segundo grau. Então foi um ano, foi bastante importante para mim, um lugar que eu tenho no coração, porque ali eu dei muito da minha vida. Mas o IASP é o colégio que talvez tenha um fenômeno que nunca aconteceu com nenhum outro pastor, ser chamado tantas vezes por uma mesma instituição. Eu saía, voltava, saía e voltava. Umas 5 vezes eu fui chamado de retorno para o IASP. Então, é um colégio que, quando diretor, eu pus aquele slogan, o colégio do coração da gente. Então, o IASP é um colégio muito importante na minha vida. E depois trabalhei na União e fui também muito feliz ali no período em que passei. E, graças a Deus, eu me sinto saudades e muito grato a Deus por Ele ter me dado sempre condições de trabalhar em lugares muito oportunos e próprios. Muito bem, Aqui no pastor. IASP, nos meus 17 anos, quando eu cheguei aqui também só tinha o ginásio, e eu influenciei muito na criação do segundo grau, e depois, quando eu saí de diretor, já havia criado aqui no colégio 3 faculdades. A Faculdade de Pedagogia, a Faculdade de Computação e a Faculdade de Educação Física. Então, quando eu saí, deixei 3 faculdades. E nesse período também, falando das minhas funções, eu era o diretor das faculdades do colégio, e um tempo que ainda não havia se estabelecido uma reitoria externa, fui reitor também das faculdades, né? Muito bem, Então, então o senhor cuidou de tudo quase eu lá. tive uma vida muito assim, de realizações muito importantes para a minha vida, que eu guardo no meu coração e agradeço a Deus por Ele ter me dirigido. Saiu Amém. um garoto lá do interior e vem para cá e graças a Deus, Deus dirigiu os meus passos. Amém. Pastor Lineu, qual foi o seu maior legado, em sua opinião? O senhor já falou vários fatos, houveram fatos pioneiros, relevantes para a igreja. Como que Deus usou o senhor para abençoar outras pessoas ao longo do seu ministério? É um legado que eu acho que foi determinação e trabalho, né? Porque eu tive uma variedade de trabalhos e procurei realizar todos com muita cuidado. Então, dedicação e trabalho que eu acho que foi o meu legado. O senhor tem uma história marcante do seu ministério para nos contar, para deixar registrado aqui? Eu não sei se você vai achar ela muito longa, mas é uma Pode história contar. que eu nunca contei para ninguém. Vou contar para você a Olha primeira. só que privilégio. Eu era preceptor aqui no colégio, foi no período de 64 a 67, e um dia eu recebi no dormitório o filho de um militar, que era uma patente militar, e ele trouxe seu filho para estudar aqui no internato. Nós recebemos esse menino e começamos a cuidar dele como cuidamos de todos os meninos. O preceptor, para quem não sabe, é aquele que é responsável pela disciplina dos alunos quando eles estão fora da sala de aula. E logo após a aceitação desse menino, nós começamos a perceber que ele era um problema na área disciplinar. Ele teve que ser chamado muitas vezes à preceptoria, eu tive que aconselhá-lo, tive que repreendê-lo,
e tive que dar orientações a ele sobre como ele devia se comportar no internato. E passaram algum tempo, começamos a sentir um problema muito grave de disciplina no colégio. Alguém se levantava à noite, pegava uma garrafa vazia, quando todo mundo estava dormindo, e atirava no corredor. E fazia aquele barulhão e acordava todo mundo. E os monitores se viam incapazes de amenizar aquele problema. E me chamavam, eu tinha que vir de casa lá e cuidávamos disso até que conseguimos colocar todos os alunos em ordem através dos seus quartos. Então, e a coisa foi se agravando. Ela não... E eu e os monitores começamos a criar estratégias para ver se conseguíamos localizar o indivíduo que fazia isso. E era muito difícil. E ninguém falava, ninguém queria dizer quem era o responsável, porque eles gostavam da baguncinha, né? E houve um dia, inclusive, que o diretor-geral do colégio, do IASP estava acompanhando o diretor do IAE São Paulo, e quando eles estavam passeando ali pelo corredor do colégio, uma garrafa estourou bem nos pés deles. E aí a coisa começou a ficar cada vez mais grave, né? Aí eu vou sintetizar bastante. Aí quando chegou um dia, nós vimos que todas as estratégias que a gente usava internas não davam certo. Era meio complicado, a gente não conseguia localizar o indivíduo. Até que um dia nós nos reunimos em oração, pedir a Deus orientação para a coisa. E quando nós estávamos orando, eu disse: vamos resolver o problema. Já tive uma ideia. E a ideia agora vai ser o inverso, vai ser de fora para dentro. Aí os alunos, os monitores quiseram saber o que havia acontecido. E eu disse para eles: nós vamos agora, lá no fundo do corredor, nós temos 2 janelões grandes. Nós vamos pedir uma escada para o departamento de manutenção, que uma pessoa possa ficar lá no alto daquele corredor, observando todo o corredor, todo o movimento da noite no corredor, e outro fica embaixo, no janelão de baixo, observando o movimento do corredor de baixo. E assim nós vamos conseguir ver quem atira a garrafa, quem faz e por que faz. E aconteceu que, vou para um outro episódio. Num final de semana, uma das minhas irmãs me foi visitar e ela, no domingo, saiu com a minha filha para dar um passeio e ela viu lá um balanço e a menina era muito novinha ainda, e ela sentou a menina na tábua do assento do balanço, pôs as mãozinhas dela na corda e soltou levemente o balanço. A menina caiu do balanço, o balanço voltou e bateu na cabeça dela. E ela ficou assim, meio assim, atordoada, e a minha irmã levou rapidamente para casa, e minha esposa percebeu que a menina estava sonolenta e perguntou para minha irmã o que havia acontecido, e ela contou a história, e ela disse que estava tudo... e a minha esposa olhou e tal, e fez a menina dormir, ela dormiu, ficou tudo bem. No dia seguinte, minha irmã foi embora, e a menina estava dormindo, e quando acordou, minha esposa foi penteá-la e ela estava com uma bolha de água na cabeça. Então, chegamos à conclusão que devíamos levá-la ao médico. Eu distribuí o trabalho com os monitores, fui
e arrumei tudo para irmos para a cidade levar minha filha ao médico. E fomos levá-la ao médico. E naquele inteirinho que nós descobrimos o garoto, o monitor foi lá no quarto, pegou o garoto, e ele estava negando, e finalmente me chamaram e eu levei a preceptoria, e já era meia-noite. E eu fiquei com ele até a 00:30 na sala, investigando, e quando o monitor que o apanhou veio e contou tudo direitinho, e por que foi ao quarto dele, foi direto na cama dele, é porque sabia que era ele mesmo. Aí ele não teve outro jeito, ele confessou. Ele confessou e era 00:30, eu mandei que ele fosse outra vez para o quarto e fomos descansar todo mundo, porque já havia tudo acalmado. No dia seguinte, houve a comissão de disciplina e foi dito e foi determinado que ele não poderia continuar mais no colégio. Nós usávamos a expressão, ele foi expulso do colégio. Aí o diretor interno, que é o responsável de falar com os pais, ligou para o pai dele e disse que ele devia vir buscar o filho e matriculá-lo em outra escola, porque ele não poderia continuar estudando ali por questões disciplinares. Aí ele ficou muito nervoso e disse que não podia vir porque ele tinha um compromisso aquele final de semana, mas logo que ele terminasse os seus compromissos, ele iria. E foi justamente naquela segunda-feira que minha esposa viu o programa da menina e nós não tínhamos carro naquela época, fomos tomar o ônibus que saía do portão do colégio e ia até o centro de Campinas. E nós fomos para Campinas à procura do médico. Mas tivemos problemas lá. Fomos para o hospital em que nós costumávamos levá-la, e ele atendia ali, e ele não estava. Aí fomos para o consultório particular dele, chegamos lá, ele também não estava. E ficamos sabendo que ele tinha ido, aquele dia não era dia dele ir ao hospital, mas ele tinha ido porque tinha que dar baixa para um dos enfermos e aproveitaria e visitaria os enfermos de responsável dele que estavam no hospital. E nós ficamos esperando. Quando foi mais tarde, ele chegou e consultou a minha filha. E, enquanto isso, lá no colégio, a história é que quando nós saímos, o pai chegou para resolver o problema com o colégio da saída do filho. E procurou por mim e não me encontrou. Aí foi falar com o diretor, encaminharam para ele fazer a documentação do filho, encaminharam para a tesouraria, entendeu? E ele terminou tudo e já podia ir embora. Mas ele foi lá nos preceptores e perguntou por mim outra vez. Aí disseram, mas ele foi ao médico, a gente não sabe a hora que ele volta e tal, então não podemos chamar. Ele disse, não, mas eu vou esperar ele chegar. E aí, o que estava acontecendo conosco é que a menina foi atendida e nós fomos para a rodoviária para pegar o ônibus que nos deixaria no portão do colégio. Mas quando chegamos lá, o último ônibus já tinha ido. Aí o nosso recurso foi tomar um outro ônibus que ia de Campinas a Capivari e que passava ali pela estrada, por outra estrada, e o ponto em que a gente descia ficava a 3, 4 quilômetros do portão do colégio. E não tivemos outra situação a não ser ir por aquele caminho e fomos caminhando, revezando. Ela levava a criança um pouco, eu levava um pouco, e fomos indo. À distância, nós avistamos umas pessoas que estavam carregando um caminhão de areia com essas partes da Bahia. Nós fomos nos aproximando e, quando chegamos, percebemos que o prefeito da cidade
estava ali. E ele, quando nos viu, perguntou, contamos a história para ele, e ele se comprometeu a nos levar até a nossa casa, daquele ponto em que o encontramos. Enquanto isso, lá no colégio, o pai do aluno, lá o militar, voltou novamente a falar com os monitores, e eles disseram que eu ainda não havia chegado. E era próximo das 5 horas. Ele falou, não, eu já entendi, vocês esconderam ele de mim. Vocês não querem que eu fale com ele. E eu vou voltar sem cumprir com a minha missão. Aí o rapaz falou, mas qual era a sua missão? Não era buscar seu filho? Ele já tinha 2 missões. A primeira, buscar minha filha. A segunda, ele puxou da cintura um revólver. E diz, a segunda era matar o preceptor. Aí eu falei, mas por que o senhor ia fazer isso? Ele falou, porque ele ficou com meu filho na preceptoria até 00:30 e eu não permito isso. E se ele chegar ainda enquanto estiver aqui, eu vou matá-lo. Mas demorou mais um pouco, ele tomou a direção do carro, entrou no carro, o filho já estava lá, e ele foi embora. E aí, quando eu cheguei com a minha esposa e minha filha lá na porta de casa, elas desceram, entraram, e os monitores eram todos correndo. Pastor, que bom que o senhor se atrasou. Foi bom, eu passei o dia inteiro fora. Foi bom porque vocês puderam fazer o que queriam. Eles disseram, não, é porque a essa hora o senhor estaria morto. Eu falei, eu morto? Por quê? Ele falou, porque aquele militar, o pai do fulano que foi expulso, ele veio aqui para matar o senhor. Eu falei, mas por quê? Porque o senhor ficou com o filho dele na preceptoria até 00:30, interrogando. E ele não admite isso. E ele foi embora, e graças a isso que o senhor demorou para vir, teve problemas. Então, depois que eles me disseram isso, eu pude parar e meditar e ver que realmente a mão de Deus estava sobre mim. Porque eu fui liberto de uma situação difícil em que até poderia ter perdido a vida. E hoje eu oro a Deus que a mão dele continue sempre sobre mim, para que problemas como esses possam ser resolvidos por ele, não por mim, porque não existe capacidade em nós, humanos, para resolvermos problemas dessa natureza. E por isso hoje eu sou muito grato a Deus, e essa história está sendo contada pela primeira vez. Eu disse que vai ficar gravado para a posteridade essa história, hein, pastor? Eu estou arquivando aqui uma pasta onde eu estou pondo todas as minhas coisas, assim, Ah, que legal. importantes, para deixar para a família. E eu Aham. já imprimi, por isso que eu quis fazer tudo por escrito, Ah, já sim. imprimi e já vou pôr naquela pasta que vai ficar para a família. Que interessante. Pastor, eu tenho mais algumas perguntas para o senhor. Ao longo do seu ministério, o senhor teve uma pessoa importante, um mentor que o ajudou a alcançar seus objetivos? Alguém que o ajudou a passar por algum momento difícil, um conselheiro? Bom, eu tive, assim, amigos que me ajudaram. Inclusive, eu tive muito apoio financeiro na minha administração e também muita ajuda, por exemplo, construir piscina, fazer o que eu construí muito no meu período confiante. Eu tive o apoio do Dr. Milton Afonso e do Dr. Joteme Fernandes. O Joteme Fernandes era, por exemplo, construir piscina lá no IAP e aqui no IASP, e ele deixava o trabalho dele e vinha aqui e ficava o tempo necessário para essas construções, e também ele ia comprando material e fazendo com material. E o Dr. Milton me ajudou muito nessa questão de criar novos cursos, de aparelhar o colégio para receber esses cursos. Então, eu tive o apoio dessas 2 pessoas. E também, eles eram
quando eu apresentava os casos, eles também participavam, orientando e vendo como seria melhor para nós ajeitarmos as duas situações. Então, o Dr. Milton Afonso e o Dr. J.M. Fernandes foram pessoas muito especiais na minha administração. Agradeço a Deus porque ele me ter dado esses dois amigos. Legal, pastor. Quanto ao cuidado com a saúde, o senhor tem algum testemunho, algum conselho a deixar sobre a importância desse assunto? Eu não tenho conselho nem testemunho porque eu fui rebelde nesse assunto aí. Agora estou sofrendo as consequências, mas Tudo bem. dizer é que cuidem, segundo os conselhos da irmã White, para não passarem os problemas que eu estou passando hoje. Tudo certo. Pastor, qual é o seu verso favorito da Bíblia e por quê? Eu tenho o Salmo 121, versos 1 e 2. Elevo meus olhos para o monte e pergunto, de onde virá o meu socorro? E a palavra de Deus me diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém. O senhor teria alguma palavra final para deixar para quem for assistir esse vídeo? Bom, o que eu tenho a dizer, sempre digo às pessoas da minha estima e que querem me ouvir, eu digo que a coisa principal que os ouvintes podem fazer nessa vida é entregar a vida a Jesus. É entregar a sua vida a Jesus, porque a mão de Deus estará sobre elas também. Porque a nossa comunhão com Deus está baseada justamente em aceitarmos o seu Filho. Porque Jesus diz, porque a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o caminho para encontrarmos a vida eterna. Aceitarmos a Jesus como nosso Salvador pessoal. Fazermos a vontade de Deus que está registrada na sua palavra, as Santas Escrituras. Este é o caminho que pode nos dar a alegria de estarmos com Cristo no paraíso, vivendo uma vida eterna. Amém. Pastor Irineu, eu queria agradecer muito o senhor por ter disposto um pouquinho do seu tempo para nos conceder essa entrevista. Foi um privilégio, um prazer ouvir o senhor agora. Muito obrigada, pastor. Prazer foi meu.